Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Hoje com tudo aqui, falaremos sobre exame de corpo de delito, falaremos sobre vestígios, sobre suas classificações, falaremos sobre evidências e também indícios. Por que isso, Walker? Porque esses conteúdos despencam nas provas aí de concurso, inclusive sobre vestígios. Tem novidades aí sobre o pacote anticrime, né, que é a Lei 13.964. E aqui, é claro, você fica sempre atualizado sobre o assunto. Eu sempre trago as atualizações para você sair na frente, sempre melhor que o seu concorrente, beleza? Então, sem mais delongas, né, usaremos aqui também nosso método IMLC, terão imersão aí no conteúdo, terão questões práticas, terão casos práticos que eu vou explicar para vocês não perderem nada e saírem na frente, obviamente, nos conteúdos. Sem mais delongas, o que nós iremos ver? Exame de corpo de delito. Walker, mais sobre exame de corpo de delito? Sim, porque ele despenca nas provas de concurso. E como a gente já vai iniciar agora vestígios, evidências, né, também indícios, e depois na próxima aula, inclusive, vamos falar sobre cadeia de custódia, então tem que bater essa tecla aqui, tá? Vestígios e suas classificações, evidências e indícios. Inclusive uma imagem muito bonita aqui sobre nosso vestígio, né? Mostrando na tela aí para vocês um estojo de munição, tá? Beleza, Walker. E aí, o que diz aí o artigo 158 do Código de Processo Penal, né, que fala sobre o exame de corpo de delito? Ele fala o seguinte, e que eu já falei que você tem que ter ele de cor sorteado, tá? Fala que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Relembrando alguns temas, algumas partes interessantes, tá? A parte dos vestígios, indispensável, corpo de delito, direto ou indireto, e a confissão do acusado, que é o que eu coloquei, inclusive, simplificando aqui para vocês nessa etapa aqui. Então, vestígios é importante, lembrar que é indispensável, né, o exame de corpo de delito ali, nesse caso, sempre que existir, né, quando a infração deixar esses vestígios, ele pode ser direto, como neste caso aqui. Vou contar já esse caso aqui para vocês entenderem mais sobre a parte da perícia, e não pode ser suprido pela confissão do acusado. Esse caso aqui é um caso bem triste, inclusive, em que foi encontrado um corpo aqui dentro carbonizado, né? O pessoal da imprensa sempre lá próximo, né? Junto com as pessoas ali, né? Esse caso aqui é um catador, aqueles catadores de lixo, né, de reciclagem e tal, e ele havia tido uma discussão na noite anterior e acabou que a pessoa que discutiu com ele acabou matando ele e colocando ele no carrinho dele mesmo e colocando fogo depois, né? O que eu tenho aí? Walker, deixou vestígios? É claro que deixou. Tinha uma parte onde a gente encontrou ali, onde foi que começou o incêndio, né? Então tem os vestígios, tem o corpo ali da pessoa, tem material comburido ali, né? Foi indispensável o quê? O exame de corpo de delito, nesse local aqui do crime, inclusive, tá? Nesse caso o quê? Direto. E não pode supri-lo a confissão, mesmo que o cara confessou lá, não pode supri-lo. A gente precisa fazer ali o exame de corpo de delito da mesma maneira, beleza? Walker, e o que nós vamos falar? Vestígios e suas classificações, falar sobre os indícios e evidências, e vocês vão ver que é um assunto bem interessante e que cai bastante aí nas provas de concurso. Vou dar exemplos, inclusive, para vocês aqui não perderem, beleza? Walker, e aí, o que é então o vestígio, né? Antes, a gente não tinha uma caracterização, né? Uma descrição, uma definição no Código de Processo Penal. Então isso veio com a Lei 13.964 de 2019, que veio trazendo a cadeia de custódia no pacote anticrime, e também o que? A descrição, né? A definição, o conceito de vestígio. Então o que ele diz lá no artigo 158A, que foi adicionado, tá? Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de quem? Do vestígio, coletado em locais ou nas vítimas dos crimes, tá? Não só em locais, as lesões nas vítimas ali, DNA, outras lesões, né? Outras vestígios, sim, também. Para rastrear a sua posse desde o manuseio ali, né? Desde o seu reconhecimento até o seu descarte, tá? Essa posse, o manuseio, desde o reconhecimento e descarte, que isso aqui, inclusive, são etapas da cadeia de custódia, que a gente vai ver na próxima aula lá sobre essas etapas que são
importantíssimos. Vou passar até alguns bizus para vocês aqui, tá bom? Ah, beleza. E no artigo 158A, o que ele trouxe? A definição de vestígio, que fala que esse vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Ou seja, que eu consigo ver ali olho nu, como por exemplo, pode ser uma arma de fogo dessa aqui, ela está o quê? Visível. Ou pode ser latente. Posso encontrar, por exemplo, uma impressão digital nessa caneca. Olha que louco. É o quê? Latente, eu não consigo ver ali, tá? Constatado ou recolhido. Existem alguns vestígios que vão ser constatados no local de crime, como por exemplo um orifício, né, ali que teve transfixação numa parede, num portão. Você não vai levar esse portão para a base, né, para o Instituto de Criminalística, não. Você constata ali aquele orifício, tomando as medidas deles, por exemplo. Então é constatar. E recolher, sim, tem alguns vestígios que a gente vai recolher. Arma de fogo, estojo de munição, manchas de sangue. Outros aí vestígios podem ser recolhidos, que se relaciona à infração penal. Aqui a gente tem que tomar cuidado justamente com essa definição, que ele fala que os vestígios que se relacionam à infração penal são vestígios. E isso é declarado como vestígio. Anteriormente, né, a gente tem essa declaração mais conceituada para evidência que a gente vai ver daqui a pouco. Então tem que tomar cuidado em que ele está se baseando, tá? Mas, a priori, pense o seguinte: vestígio é todo material ou objeto ali, né, bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido ali no local de crime com relação à própria infração penal. Ah, Walk, o que são vestígios? Podem ser como isso aqui, ó, uma arma de fogo que eu estava carregando num caso de confronto, né? Pode ser aqui, ó, orifícios em um portão, são vestígios, ó. Pode ser manchas de sangue encontradas em um local de crime. Então isso aqui também são vestígios. Todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês são vestígios. E para que isso, Walker? Para trazer para vocês as classificações e vocês entenderem um pouquinho mais do que é cada um desses aí. Bom, Walker, como que funciona? Como que são esses vestígios? Vou até puxar para cá. A gente tem algumas classificações destes vestígios. Uma delas é em relação ao crime, em relação ao fato. Quando a gente tem em relação ao fato, a gente tem a classificação no seguinte: são três. Esses vestígios podem ser ilusórios, eles podem ser forjados e podem ser verdadeiros, que é o que a doutrina traz para a gente. Quando que eles são ilusórios? Preste bastante atenção nesses conceitos, porque eles adoram colocar isso aqui no concurso, e inclusive trocar, fazer uma trocadinha ali entre vestígio ilusório e forjado, entre vestígio forjado e verdadeiro. Então vamos lá. Quando falar de ilusório, lembra de ilusão mesmo. São aqueles que são encontrados numa cena de crime e parecem estar relacionados com o crime, mas às vezes não. Olha esse caso que doido aqui, ó. Então eu tinha um projétil que estava alojado aqui em região dorsal da vítima. E a gente foi analisar se aquele projétil tinha relação com o fato. Porque, poxa, ele tinha um orifício na cabeça que tinha entrada e saída na cabeça, no crânio, não tinha mais nenhum orifício, não tinha nada ali no corpo. E que diacho tinha esse projétil alojado? O problema é que essa pessoa já teve algumas tentativas de homicídio. Ele era meio que um traficante da região e aí ele já teve outras tentativas de homicídio. Então esse projétil alojado era de uma tentativa de homicídio de cerca de 6 meses atrás. Ou seja, ele pareceu que tinha relação com o fato, mas não tinha. Isso é um vestígio ilusório. Beleza? Ficou claro? Vestígio forjado. O que seria o vestígio forjado, Walker? São aqueles vestígios que parecem... os vestígios forjados são aqueles na cena de crime que foram plantados lá, né? Já ia falar do ilusório novamente. Foram aqueles que foram plantados no local de crime. Foram inseridos ali propositalmente. Para quê, Walker? Para tentar confundir ali os juízes, a perícia, a investigação, tá? Ele não foi colocado lá por qualquer modo. Foi para mudar o rumo da investigação. Como esse caso aqui, que depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, em um caso que foi forjado, um caso de
homicídio, que eles queriam passar como se fosse o quê? Um caso de suicídio. Então, nesse caso aqui, é um caso de vestígio forjado. Vou, inclusive, colocar um vídeo para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais do que seria esse vestígio forjado. Então, quando a gente tirou o lençol desse caso aqui, que parecia que a pessoa tinha sido enforcada, que era um suicídio, né, que ela mesma tinha cometido ali um suicídio, a gente analisou casos em que eu tinha aqui, ó, tanto uma lesão, né, compatível com um enforcamento, mas meio que perimortem, ou seja, a pessoa já estava quase morrendo, e tinha lesão bem vívida aqui, ó, com reação vital, olha só, de menor calibre, compatível com aqueles fios lá que o pessoal acaba vendo aí, né, encontrando aqueles fios de eletricidade, de energia aí, tá? Então, nesse caso, o que eles fizeram? Foi um caso de um homicídio, matou a pessoa ali com o uso daquele fio, e aí eles tentaram forjar o quê? Colocando ele dependurado como se fosse um enforcamento. Mas, na verdade, foi o quê? Um vestígio forjado. Eles fizeram isso intencionalmente. Eles plantaram aquilo no local de crime, tá? Vou colocar um vídeo para vocês aqui, justamente para vocês entenderem também sobre vestígios forjados, que foram forjados em um local de crime, tá bom? Vamos lá. E falando nisso, a Justiça mandou a júri popular 2 policiais que participaram da perseguição que terminou na morte do auxiliar de produção Tiago Messias, em Senador Canedo. Foi no fim do ano passado. Os PMs foram flagrados, alterando a cena do crime. Só o PM Paulo Márcio Tavares vai responder pela morte de Tiago Messias. O outro policial, Gilmar Alves dos Santos, foi absolvido. Os dois vão à júri popular pela morte do menor. O crime foi no fim do ano passado, quando Tiago estava na casa dele, em Senador Canedo. A residência foi invadida pelo adolescente, que pegou o carro e obrigou a vítima a dirigir o veículo. A PM foi chamada e a perseguição terminou com o assaltante e o refém mortos. Imagens mostram Tiago já baleado, sendo retirado do veículo e colocado no porta-malas da viatura. O boletim de ocorrência, registrado na época, diz que os policiais deram voz de prisão e foram recebidos a tiros. Mas as câmeras de vigilância registraram o momento em que um policial entrou no carro e disparou pelo menos 6 vezes na tentativa de forjar a cena do crime. O advogado... Beleza, só para vocês entenderem que esse é um caso de quê? De vestígios forjados, de cena forjada do crime, porque já tinha acontecido ali o fato, então uma pessoa, um policial entrou por dentro do carro e atirou ali, forjando. Então nesse caso, há o caso de vestígio forjado, beleza? E tem os vestígios verdadeiros, lembre-se, tá? Em relação ao crime, a classificação em relação ao crime ou ao fato são 3, tá? Que a gente fala de vestígios ilusórios, vestígios forjados e vestígios verdadeiros. E os vestígios verdadeiros já são aqueles que têm relação com o crime, que conclui-se que tem relação com o fato em investigação. É muito similar essa definição aqui com evidência. Então é muito similar com evidência. Então nesse caso seria a ideia dos vestígios verdadeiros. Bem simples, não tem muito o que explicar, que são os vestígios que têm ali uma relação, né? Que por serem um resultado da ação ou omissão do autor e cuja interpretação correta pode levar, inclusive, à elucidação daquele crime, tá? Isso é uma classificação, então guardem aí, coloquem aí no caderno de vocês a classificação em relação ao fato ou crime, né? Que seriam vestígios ilusórios, forjados e verdadeiros. E tem uma outra classificação que a gente fala que é em relação ao autor, que podem ser esses vestígios absolutos e relativos. É bem simples de você entender isso aqui. Quando falar em vestígios absolutos, ele liga diretamente a uma pessoa. Por exemplo, um exame de DNA, uma impressão digital. Então, ele está ligando diretamente a uma pessoa. Quando eu falar em vestígios relativos, ele não liga diretamente a uma pessoa, mas um grupo de pessoas, a uma classe de pessoas. E eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vestígios absolutos, está aí a definição para vocês. Aqueles que permitem que se estabeleça uma relação absoluta, direta com o seu autor ou mesmo com a vítima aí. Como, por exemplo, olha aqui na tela, uma impressão digital. Pode ser, por exemplo, também um caso de um DNA.
Então ele liga diretamente ali a uma pessoa. Então nesse caso a gente chama de vestígio absoluto. E quando é o relativo, Walker? Os vestígios relativos são aqueles que ligam a uma classe. Por exemplo, você encontrou uma pegada. Tem uma pegada ali de número, vamos colocar aqui. Tem uma pegada de número 40. E aí você está investigando 10 suspeitos e apenas 3 tem o número 40. Poxa, você excluiu ali uma grande parte, então você fica mais fácil a identificação. O outro caso, por exemplo, seria aí uma pessoa que tem O positivo. Poxa, pode não dizer muita coisa assim sobre o caso. O Brasil tem maior probabilidade do Brasil é de O positivo. Mas se encontrar 20 suspeitos e dentre eles apenas 5 são O positivo, poxa, já ajuda demais aí na investigação, porque ele afunila ali ele afunila a investigação, fica mais fácil, tá? Então lembra, ele liga a um grupo de pessoas, a uma classe, a um grupo de pessoas, tá? Só para vocês não confundirem. Beleza, e aí a gente tem outra classificação, Walker? Tem outra classificação sim, que é em relação à origem, de onde veio esse vestígio, tá? Classificação em relação à origem, que podem ser biológicos, né? Casos aí de sangue líquido, né? Pode ter aí, por exemplo, sangue úmido, pode ter sangue seco, sêmen, saliva, suor, própria impressão papilar que ele deixa ali, né? Com as células epiteliais, né? Tecidos orgânicos, tudo isso aqui são o que? Vestígios biológicos. É de onde ele veio, é a parte de onde é a origem desse vestígio. Vestígios químicos, quais são aí? Normalmente relacionados à parte de explosão, né? Vestígios químicos mesmo. A parte de drogas, processamento de drogas, estão os vestígios químicos. Walker, e os vestígios físicos? Quando a gente fala em vestígios físicos, a gente está falando sobre a mudança daquela forma existente por a influência de alguma força. Um exemplo na tela aqui, inclusive, ó, é um orifício ali provocado por projétil de arma de fogo. Então ele teve uma deformação por meio de alguma força. Pode ser, por exemplo, um portão que foi arrebentado com um chute. Uma porta arrebentada com um chute, eles sofrem alterações, marcas de ferramentas, objetos, marcas de pegadas. Então são vestígios que a gente chama de vestígios com origem físicos, né? Ou vestígios físicos aí. Beleza, então mais essa classificação em relação à origem. Em relação à detecção, esse é bem tranquilo, está bem descrito inclusive no conceito, né, na definição de vestígio, lá no artigo 158A, no parágrafo 3º, que a gente falou no início aqui da aula, né? Então eles podem ser perceptíveis em relação à detecção ou latentes. Exemplo, Walker, perceptíveis, visíveis. Olha aqui um estojo de munição. Deixa eu ver aqui só se está aparecendo. Olha um estojo de munição aqui, ó, bem visível, perceptível, visível. Um caso latente, uma impressão digital. A impressão digital, por regra, ela é o que? Latente. Olha só, retomando. Coloquei minha impressão digital aqui na caneca. Poxa, por regra você não consegue ver. Deixei num papel, pode ser num vidro, pode ser numa parede, né? Então, em regra, aí você não consegue ver. Existem exceções? Existem. Como, por exemplo, sei lá, a pessoa coloca a impressão num chocolate. Poxa, numa massa de moldura. Então, ali vai ficar visível, tá? Mas, em regra, a gente vai pegar aqui a regra, ele é o quê? Ele é latente essa impressão. Podem ser outros casos aí. Sangue lavado, por exemplo, né? A gente precisa de um equipamento, de um instrumento. Lembra que o latente é um vestígio que a gente precisa de um equipamento, ou algum objeto, ou algum material para poder ver aquele vestígio. Pode ser aí um luminol para ver um sangue lavado, pode ser aí um pó magnético para ver uma impressão, e assim por diante, beleza? E a classificação em relação à duração desse vestígio? Quando a gente fala em duração, são 3. São vestígios perenes, são os vestígios fugazes e os vestígios persistentes. Esses perenes, pelo próprio nome já diz, são aqueles que não desaparecem com o tempo, mas somente com um evento em comum de grande intensidade, porque ele é perene, ele dura mais tempo aí. Quando a gente fala que é perene, né, ele não vai alterar facilmente com o tempo. A gente fala que nossa impressão digital é perene, porque ela não muda com o tempo.
Mas, né, isso seria mutabilidade, ela não perde ali. Mas se a gente vier aqui colocar um ácido ou, por exemplo, cortar aqui, você vai perder essa impressão. Então, vestígios perenes são esses, que não mudam aí com o tempo, a não ser que tenha um grande evento com grande intensidade. Um exemplo, uma colisão contra objetos. Então, vai mudar ali por causa daquela força. Os vestígios fugazes são aqueles que são incapazes de durar muito tempo. Já é o contrário, muito tempo íntegros, tá? Assim exige o quê? Uma coleta rápida, uma coleta adequada para que não se perca. Exemplos, manchas de sangue, impressões. Poxa, tem uma impressão que tem poeira ali na porta. Se eu não pegar aquela impressão logo, pode vir alguém ali e tirar aquela impressão. Isso são vestígios do quê? Fugazes. O próprio nome já diz, tá? Frenagem, se eu não coletar aquela frenagem o quanto antes ali, pode ser que ela se perca. Então, por isso, são vestígios fugazes. E os vestígios persistentes, que eles permanecem ali indeléveis ao longo do tempo. Pelos, por exemplo, fibras, mancha de sangue em tecido, né? Que a gente chama de perfil de mancha de sangue saturado. Então, são os casos aí de vestígios persistentes, tá bom? Não é uma coisa que cai muito em concurso público sobre a duração. O que é mais comum de cair sobre os concursos é falando sobre visíveis e latentes, para confundir a galera, e também falando sobre o que? Sobre os vestígios em relação ao fato, que eu falei para vocês, até voltei aqui para vocês lembrarem, que são o que? Os vestígios verdadeiros, os vestígios forjados e os vestígios ilusórios, beleza? Então essa é a classificação mais comum aí que a gente utiliza em relação aos vestígios. Beleza, Walker? Acabamos os vestígios, falamos aí sobre as classificações. Você falou que ia falar sobre evidência também. Então vamos falar sobre evidência. A evidência, imagina o seguinte, eu tenho um vestígio, ele passou pela análise dos peritos, verificou que tem relação com o fato e a gente chama ele de evidência. Então isso seria a evidência. Muito próximo com a ideia do vestígio verdadeiro, que é o que a gente falou lá na parte da classificação. Essa evidência é o vestígio que, após as devidas análises, tem constatada técnica e cientificamente a sua relação ali com o crime em apuração. Então isso é a ideia da evidência. É um vestígio que, após uma análise ali técnico-científica, né, devidamente realizada, tem a sua relação constatada, né, com o crime. Quando os peritos chegam à conclusão de que tal vestígio ali está relacionado ao crime, então a gente fala que é evidência. O que é um adendo que eu falo para vocês? Tomem cuidado de onde que é a bibliografia do concurso. Essa aqui é a majoritária sobre a evidência, né? Só que com a entrada, né, do pacote anticrime, com a entrada aí falando sobre o vestígio, a definição de vestígio no Código de Processo Penal, tem talvez uma pegadinha que podem fazer. Porque lá fala que é o quê? Que é todo objeto ou material, né, que é visível ou latente, né, recolhido ou constatado e que tem relação com o fato, que tem relação com a infração penal. Então lá, se analisar só pela Lei 13.964, eles podem até colocar como sinônimo o vestígio de evidência. Mas o que a gente tem visto no concurso? Que eles têm mantido essa definição, porque é a definição majoritária nos livros, na bibliografia. Que o vestígio é aquele material bruto, é o material ou objeto bruto, visível ou latente, né, constatado ou recolhido no local de crime. E a evidência é que esse material, após a análise dos peritos, tem constatada a relação com o crime. Então, isso é o que prevalece na maior parte dos casos aí. Mas só essa atençãozinha aí na hora de responder a questão, tá bom? E indício está lá no nosso artigo 239 do Código de Processo Penal. Fala o seguinte, considera-se indício, circunstância conhecida e provada que, tendo a relação com o fato ali, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. O que quer dizer isso aí? Que é o seguinte, você tem uma circunstância conhecida e provada. Pode ser aí uma testemunha, pode ser aí uma prova, né, material, pode ser qualquer um desses
quesitos, né, que é um indício aí, né, que tendo a relação com o fato, autorize o quê? Que exista, tá? Que possa existir o quê? Outras circunstâncias. Exemplo prático para vocês não esquecerem. Imagina o seguinte, que foi constatado ali, né, a morte de uma vítima encontrada num lote baldio. E tem como isso tá constatado, uma circunstância conhecida e provada, tá? Que tá a relação ali com o fato. A morte de uma vítima em um terreno baldio. Poxa, Walker, e aí? Nesse caso, o que seria esse indício aí? Um indício que pode ter outras circunstâncias, o que? A vítima não foi transportada talvez num carro? Então a gente pode ter manchas de sangue lá. Então essa circunstância pode levar à existência de outras outras circunstâncias, como por exemplo o carro que transportou aquela vítima. Aí o que a gente faz? Um exame de luminol naquele local, ok? Então o indício é uma suspeita que tem fundamento. É uma suspeita fundamentada que pode muitas vezes não ser representada por meio de vestígios materiais. Pode ser inclusive uma hipótese de determinado fato. Como por exemplo, pode ser algo testemunhal. Pode ser algo testemunhal lá, não tem problema, beleza? Um exemplo aqui, ó, que a gente tem essa circunstância, como eu havia falado que de transportar, por exemplo, a vítima, então a gente faz um exame de luminol e olha só que massa. Então eu tenho aqui um exemplo bem interessante, ó. Não dá pra ver nada aqui, ó. Isso aqui é um vestígio, até para lembrar para vocês, ó. Isso aqui é um vestígio latente, que não dá pra ver aqui que tem sangue, né? Mas aí a gente faz o luminol aqui, aplica o luminol e olha só, brilhou aqui com o efeito do ferro da hemoglobina aí, tá? Com a reação. Beleza, aqui um outro caso utilizando o luminol, não dá pra ver muito aqui, a não ser uma mancha mais aparentemente de sujeira e não de sangue, mas quando você usa o luminol, borrifa o luminol, olha só, apareceu aí com detalhes, inclusive o que? Uma pegada bem clara aqui, que dá para poder fazer comparações com o suspeito nesse caso aí, beleza? Walker, e aí, vamos praticar? Porque vocês precisam praticar para vocês aprenderem mais, né? Então já vamos começar com a OCP 2021, super atualizado, ó. Em locais de morte recente, poderia ser considerado um vestígio de interesse forense. Poxa, uma morte recente. Vamos analisar os vestígios e ver o que tem relação aqui. Beleza. Um dano antigo com marcas de ferrugem em veículo de propriedade da vítima. Isso pode ajudar em alguma coisa nesse caso de local de morte recente? Poxa, não tem nada a ver. Um dano antigo ali, sei lá, um batida, inclusive, tem nada a ver isso aqui, né? Então, não. B. A chave de uma porta arrombada já descartada com vestígio verdadeiro. A chave de uma porta arrombada já descartada como vestígio verdadeiro. Já foi descartada ali, tá? Então, se ela já tá falando que já foi descartada, não tem relação ali. Então, tipo, se ele não é vestígio verdadeiro, pode ser que se ele foi descartado como vestígio verdadeiro, provavelmente ele tá falando o que aqui? Em vestígio ilusório. Então, poxa, então não tem nada a ver. Isso que ele está querendo te enganar aqui. Então, também não faz sentido. C, estamos falando aqui de uma morte recente, hein? C, um punhal ensanguentado próximo à vítima com lesões incisas. Opa, falou que a vítima tem lesões incisas e um punhal ensanguentado próximo à vítima. Isso aqui é interessante, hein? Porque tem relação, provavelmente, com o fato ali. D, uma janela quebrada no imóvel vizinho ao que foi encontrada a vítima, sem qualquer possibilidade de acesso deste local em que se encontrava o corpo. Então, tipo, você encontrou ali no vizinho uma janela quebrada, que tem muro entre um vizinho e outro, não tem acesso nenhum a essa residência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, que interesse forense é esse? Não tem. Então, a priori, o C é o mais certo aqui, tá? Uma arma de fogo registrada em nome da vítima já caracterizada como vestígio ilusório. Opa, já caracterizou como vestígio ilusório, velho. Aqui já tá falando, é só uma arma lá que a vítima tinha, que não tem relação com o fato, vestígio ilusório. Então o que tem de interesse aqui seria a letra C. Um punhal ensanguentado próximo à vítima com lesões incisas, tá? 2. A OCP também, para vocês ficarem bem treinados aí.
Considerando o vestígio no contexto de exame de local de crime, assinale a alternativa correta. Então, eu quero a alternativa correta. Olha só os conceitos de vestígios, hein? O vestígio forjado é aquele que não está relacionado à conduta criminosa, sendo produzido de maneira não intencional. Então, não está relacionado e não intencional. Não bate muito com forjado, né? Está muito mais aqui para um vestígio ilusório. Então, eu quero a correta, essa aqui já não pode ser. B. Os elementos irreais vistos por um perito em síndrome de Burnout são denominados vestígios ilusórios. Como assim os elementos irreais vistos por um perito em síndrome de Burnout? Tipo, aqui tá falando muito mais da parte de psicologia, a gente tá falando de prova material, nem bate uma coisa com a outra. Vestígios ilusórios com a síndrome de Burnout, eles meio que ficaram doidos nessa aqui, hein? B. O vestígio verdadeiro é o elemento material cujo o autor teve a intenção de produzir com o intuito de dificultar a investigação. Lembra lá em relação ao fato? Forjado, ilusório e verdadeiro. Isso aqui se assemelha ao quê? Ao invés de vestígio verdadeiro, vestígio forjado. Ele teve a intenção para dificultar a investigação, então também não pode ser. D. Indício, vestígio e evidência são termos sinônimos no âmbito pericial da criminalística. Não são, né? Indício é uma coisa, vestígio é outra, evidência é outra. Então essa aqui está descartada também. Letra E. O vestígio como material bruto constatado ou recolhido em local de crime pode ser chamado de evidência, quando suas análises apontam técnica e cientificamente sua relação com o crime. Perfeito. Esse aqui é perfeito, a definição de vestígio, e ele pode ser chamado de evidência quando depois das análises ali ele tem relação comprovada com o crime, né? Então a resposta é a mais perfeita. E olha só, questão de 2021 e já está abordando de forma correta aí a evidência, o indício e os vestígios ali. Não mudou por causa da Lei 13.964, tá? Predomina o que, Walker? Predomina a doutrina, principalmente ciências forenses aí do Jesus Antônio Velho, tá? Questão 3. Ao entrar em um local de crime de furto à residência, o perito criminal Walker encontrou alguns objetos que, pelas características e disposição, poderiam estar relacionadas diretamente ao fato, ao crime. Assim, Walker, ao coletar tais objetos para posterior análise, ainda não foi feita análise, classificou como que? Como evidências? Não foi feita análise aí. Como indícios? Não são circunstâncias conhecidas e provadas que possam levar a outras circunstâncias. Como vestígios? Talvez sim. Provas complementares? Nada a ver, hein? Então, nesse caso aqui, resposta correta C, vestígios. 4. Também a OCP e também 2021. Só questão atualizada para vocês aí. Não pode reclamar que tá tudo atualizado, hein? Um socorrista não troca as luvas entre um atendimento e outro, tá? E sem qualquer intenção, sem qualquer intenção, já tá falando aqui, hein? Presta atenção nesses detalhes. Acaba sujando as vestes de uma vítima de homicídio com sangue do socorrido anterior. Então, olha só, vamos materializar aqui. O cara do SAMU, por exemplo, dos bombeiros, socorrista ali, ele fez um atendimento em uma vítima e aí ele não trocou as luvas, né? Bem porco, eu diria, tá? Mas é um caso hipotético. Ele foi atender uma outra vítima de caso de homicídio e ele acabou sujando aquela vítima com o sangue daquela outra vítima que ele havia atendido. Olha que loucura, tá? Ao chegar ao local, o perito criminal entende necessária a coleta do sangue encontrado nas vestes do cadáver, com certeza, para fazer uma verificação aí, estranhando a ausência de lesões hemorrágicas. Não tem lesões hemorrágicas ali, nem nada, e você encontra uma mancha de sangue ali, de toque, por exemplo, né, de contato. Após exames laboratoriais, descobre-se que o vestígio de sangue coletado não tinha relação com o caso de homicídio. Então, não tinha. O que está lembrando esse caso aqui? Que seria um vestígio o quê, hein? Nessa situação, a mancha de sangue citada pode ser considerada um exemplo de vestígio ilusório, vestígio forjado, vestígio frustratório,
vestígio verdadeiro, indício de material enganoso. Esse indício de material enganoso ficou massa aqui, né? Nunca ouvimos falar desse tipo, né? Vestígio ilusório, ó, que é claro aqui, né? Vestígio forjado, ele teria que ter a intenção de alterar ali para confundir, né? Para confundir a perícia, né? No caso, os peritos, né? Então não seria, né? Que também está errado. Vestígio frustratório, nem tem esse vestígio aqui, nem existe. Vestígio verdadeiro não, porque não tem relação. Então o que sobrou? O nosso vestígio ilusório, que é a A como resposta. 5. Assinale, olha só, CP atualizado de novo para vocês, hein? Assinale a alternativa que apresenta o conceito de vestígio forjado. Então vamos lá. Agora eu quero o vestígio forjado, prestem atenção. Todo elemento encontrado no local de crime cujo autor teve a intenção de produzi-lo com o objetivo de modificar o conjunto de elementos originais produzidos pelos autores da infração. Poxa, esse conceito tá magnífico aqui, tá massa pra caramba. Mas vamos pro B. Todo elemento encontrado no local de crime que não esteja relacionado às ações dos atores da infração cuja produção não tenha ocorrido de maneira intencional. Isso aqui é vestígio o quê? Ilusório. Então já não barra. O A aqui está mais massa. C. Aquele que, após a apuração da equipe pericial, conclui-se ter relação com o fato de investigação com o resultado de ação ou omissão. Isso aqui já é nosso conceito mais voltado para a evidência aqui, né? Então, nesse caso aqui, também não dá, porque eu quero o quê? O forjado. D. Aqueles vestígios que são encontrados em uma cena de crime e parecem ter relação com o fato investigado, né? Nesse caso, vestígio ilusório também. É todo elemento material produzido diretamente pelos atores da infração e ainda que seja produto direto das ações do cometimento do delito em si. Poxa, esse aqui não é forjado, ele não colocou ali para confundir. Ele está mais para um vestígio verdadeiro, que tem relação com o fato. Logo, nossa resposta correta é a A. Vamos praticar, galera. Pratica para vocês saírem bem nessas provas aí e se aprofundarem cada vez mais no conteúdo, beleza? Então vamos lá, sexta questão, 2013 com adaptação. Quanto à disposição desses vestígios, os vestígios classificam em exceto. Então essa disposição aqui tem relação com o quê? Com o crime. Com o crime, com o fato. Então ele quer aqueles vestígios lá o quê? Ilusório, forjado e verdadeiro. Então, ilusório, forjado e verdadeiro, beleza? Então, exceto eu quero um que não exista nessa classificação. Ilusório, existe. Forjado, existe. Verdadeiro, existe. Alternativo, não existe. Então, nesse caso, ele quer o exceto. Nesse caso, a resposta correta seria a letra C. Para a gente finalizar, 7. 2020 também, atualizado aqui, com relação à investigação em local de crime, julgue o item que se segue. Vestígio coletado em local de crime será qualificado como evidência após a competente análise pericial e a constatação de sua relação com o fato delituoso. Poxa, nada mais é do que isso. Ele está falando que o vestígio ele vai ser ali qualificado como uma evidência quando a da análise pericial tiver constatada a relação com o fato criminoso. Mais certo que isso aqui é impossível. Então, a resposta correta, esse 7 seria certo, beleza? Bom, mais uma aqui só para a gente finalizar. 8. No interior de uma residência, o criminoso, ao procurar por objetos de sua preferência, deixou suas impressões digitais em alguns locais e objetos. Então, o que ele está falando aqui? Só para a gente finalizar, impressões digitais. Esse vestígio apresenta-se de forma quanto à sua visualização. Quanto à sua visualização, esse vestígio seria latente, ilusório, indireto ou visível. Visível não, porque lembra, a regra é que esse vestígio ele é latente, ele não é visível. Indireta é outro tipo de perícia, lá do exame de corpo de delito, feita em documentos, em algumas partes que não diretamente no objeto, como por exemplo fotografia. Ilusório não tem nada a ver com isso aqui, né? Uma impressão. Então sobrou o quê?
Resposta correta é a letra A, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula com mais força, com mais foco, com mais persistência para a gente conseguir aí ir firme na nossa aprovação, beleza? Nos vemos na próxima aula.